Bom, pessoal, vamos lá. Seguimos na nossa disciplina de Geossistemas, Evolução da Terra e da Vida. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a diversificação das plantas, dos artrópodes e dos anfíbios no Carbonífero. Então, a gente viu ali no Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, os organismos se desenvolvendo na água e vindo para fora, né, ocupando os nichos terrestres. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O Carbonífero é o período da Era Paleozoica, entre 359 e 299 milhões de anos, mais ou menos. Então, ele é a quinta divisão da Era Paleozoica, teve uma duração de mais ou menos 60 milhões de anos, e tem o seu nome aí relacionado a depósitos de carvão na Inglaterra. Tá? Então, carbon, de carbono, né? Carbonífero. Então, período dos grandes depósitos, dos grandes reservatórios de carvão no mundo. Então, o Carbonífero ele é dividido em Mississippiano e Pensilvaniano. Ele foi dividido na América do Norte, né, em estratos, em regiões, em camadas lá do El Carbonífero do Vale do Rio Mississippi, o Mississippiano, e em camadas neocarboníferas da Pensilvânia, o Pensilvaniano. Então, tem essas duas subdivisões. Então, a base do Carbonífero, né, o Mississippiano, ele é marcado pelo primeiro aparecimento do conodonte, Siphonodella sulcata. E a base do Pensilvaniano é marcada pelo primeiro aparecimento do conodonte Declinognathodes nodolíferos. Então, durante esse intervalo de tempo, foram originadas as jazidas de carvão mineral mais importantes do mundo, daí resultando o nome atribuído a esse período, Carbonífero, né? Então, haviam 3 blocos continentais, a Laurásio, Gondwana e Sibéria, que no final do Carbonífero eles já estavam migrando em direção à formação do supercontinente Pangeia. Então, como que era, né, a paleogeografia do Carbonífero? Então, no Mississippiano, olha, a gente já vê as massas bem mais próximas, e no Pensilvaniano, o que a gente consegue observar aqui nesse mapa de baixo? Cicatrizes, a formação de montanhas, o choque entre as placas, entre o Gondwana e a Euramérica, em toda a parte da América do Norte e da Europa. E olha só, a formação dessas cadeias de montanhas. Então, do Mississippiano, o Carbonífero, ele vai ser um momento extremamente importante nessa reconfiguração das massas continentais. Então, vão ocorrer mudanças bem importantes, bem interessantes. E olha, a gente começa a ver uma quantidade de massas de terra que já existiam no Devoniano, tal, no Siluriano, mas a gente consegue ver aqui uma quantidade de massas de terra já bem maior, onde os organismos terrestres têm todos esses nichos para explorar, para elaborar, para se adaptar. E nas duas figuras, tanto no Mississippiano quanto no Pensilvaniano, na parte mais do Polo Sul, a gente consegue ver aquele branquinho ali que é a grande glaciação que ocorreu no Gondwana. Então, como era o Carbonífero, né, principalmente no hemisfério norte, na América do Norte, na Europa, estava quente, então os mares eram formados por todos aqueles organismos que a gente vem vendo desde o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, claro, com os seus devidos táxons, com as extinções, né? Mas os grandes invertebrados, os invertebrados mais comuns, aqueles que a gente vem falando, né? Crinoides, briozoários, corais, braquiópodes, algas, trilobitas. Então, esses organismos vão ser os formadores dos recifes, né, dos mares do Mississippiano, que também é considerado, chamado, né, como a idade dos crinoides, onde aí eles se diversificaram, estavam extremamente bem adaptados. Então, a vida marinha, né, no Mississippiano, uma reconstituição, e já olhando para o ambiente terrestre. Então, o clima relativamente quente e úmido em todo o planeta, vegetais superiores, diversificação das plantas já lenhosas, todas já elaboradas com folhas, troncos, caules,
E os insetos aí durante o Carbonífero, eles eram, a gente diz, né, que ocorreu um gigantismo, porque se a gente comparar com os insetos atuais, os insetos lá do Carbonífero, eles eram imensos, com libélulas com envergadura de asa de 70 centímetros a 1 metro. Então, houve um gigantismo dos insetos durante o Carbonífero. Por toda essa condição climática, né, maravilhosa do Carbonífero. Então, aqui a gente observa um registro, né, de organismos marinhos, de invertebrados marinhos nos mares do Carbonífero. Então, acima, braquiópodes, e abaixo aqui os recifes, né, a reconstituição da preservação desses organismos, braquiópodes aí do Carbonífero. E no Pensilvaniano, então já no ambiente terrestre, né, a idade das baratas. Então, a diversificação desses grupos de invertebrados dentro do ambiente marinho, e aqui é uma reconstituição, né, de florestas do Carbonífero, do Pensilvaniano. Os tetrápodes aí bem adaptados, os vegetais superiores, os insetos gigantes, né, as florestas aí do Carbonífero que vão formar os carvões que a gente vai ver depois nos depósitos aí preservados, né, os grandes carvões, os carvões que a Revolução Industrial, por exemplo, vai se utilizar, vai vir desses grandes depósitos, dessas florestas de vegetais superiores aí super bem adaptados aí já no Carbonífero. Então, uma reconstituição tanto no ambiente aquático, né, tubarões de água doce, quanto nesse ambiente terrestre. Então, lagos, grandes poças d'água, umidade, né, o que a gente observa aí no Carbonífero. E lá ao fundo, as montanhas. O que essas montanhas representam? Esse choque entre as placas. Então, reconstituições aí do Carbonífero. Existem alguns estudos bem interessantes sobre queimadas, né, desses vegetais, dessas plantas superiores do Carbonífero. Então, reconstituições aí do cenário do Carbonífero com os vertebrados e com os vegetais superiores. E aqui eu coloquei essa figura porque eu achei muito interessante para mostrar o que eu estava falando para vocês sobre a questão do gigantismo. Então, a Arthropleura, que foi um invertebrado, olha o tamanho, é uma reconstituição em tamanho natural, 2,6 metros de comprimento desse invertebrado do Carbonífero. Então, para vocês terem uma ideia do que era o tamanho, né, do gigantismo dos organismos, dos invertebrados do Carbonífero. E as baratas, né, que foram dos insetos dominantes durante o Carbonífero, elas não mudaram muito, né, exceto pelo seu tamanho. Então, achados fósseis com 9 centímetros de comprimento, então o dobro do tamanho atual. Então, no Carbonífero, se observa um evento evolucionário extremamente importante, que foi o aparecimento do ovo amniótico. Então, com isso, fez com que os organismos tetrápodes pudessem definitivamente deixar o ambiente aquático e pudessem conquistar o ambiente terrestre e invadir as partes e ocupar, né, as partes mais internas dos continentes. Então, foi aí a conquista definitiva dos continentes, com o surgimento do ovo, né, do ovo amniótico. Então, a ocupação dos nichos terrestres, né, pelos amniotas, pelos répteis, o ovo amniótico. A gente vê um fóssil de ovos amnióticos, de ovos, né, à direita, e à esquerda uma reconstituição de um ninho. Então, o ovo amniótico, o embrião, ele era envolvido por 3 diferentes membranas que proporcionavam a alimentação, a respiração e a proteção. E a reprodução longe da água. Então, essa reprodução se deu lá mais ou menos 300 milhões de anos atrás. Então, os amniotas, ele inclui o grupo dos répteis, que a gente vai chamar de amniotas, né, aves e mamíferos.
Então, no Pensilvaniano, os anfíbios eles chegaram ao ápice de seu desenvolvimento. Eles evoluíram aí os primeiros répteis que rapidamente se diversificaram, e no final do Pensilvaniano eles suplantaram os anfíbios como forma de vida dominante na Terra. Então eles conseguiram, como eles tinham o ovo, como eles conseguiam colocar o ovo, então eles conseguiam conquistar os ambientes mais interiores desses continentes, e com isso eles conseguiram ocupar nichos novos, e os anfíbios eles tinham que ficar próximos dos corpos d'água. Então, eles eram relacionados, né, ao ambiente aquático. Então, o meio semiaquático e terrestre ocupados, foram ocupados, né, por formas semelhantes a répteis. Embora o número de répteis ainda fosse insignificante, a sua capacidade de colocar ovos em meio terrestre lhes conferiu essa vantagem sobre os anfíbios. Como era a paleogeografia do Pensilvaniano, né, que a gente viu lá no início dessa aula? Então, grande parte dos continentes da Laurússia e da Sibéria, eles vão colidir para formar a Laurásia, a Euramérica. E o Gondwana, ele está se deslocando de sul para norte. Então, com isso, os metazoários, os grupos, os tetrápodes, eles estão conquistando o ambiente terrestre e conquistaram múltiplas vezes. Quais foram os desafios, né, para o conquistador do ambiente terrestre? Então, o colapso estrutural, a locomoção, a dessecação, a respiração, a excreção, a reprodução. Então, todos esses desafios, os tetrápodes tiveram que vencer para eles conseguirem conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Então, durante o Pensilvaniano, ocorreu um intenso resfriamento global com o registro da mais duradoura fase glacial de todo o Fanerozoico. Então, a glaciação permo-carbonífera. Então, durante o Carbonífero e o Permiano, a gente observa nas rochas sedimentares o registro de sedimentos que são característicos de depósitos de ambientes glaciais. Então, conforme a gente vê aqui nesse mapa, na figura aqui abaixo, América do Sul, na África, na porção mais do sul, na Índia, na Austrália, na Antártica. Então, todas essas regiões têm preservadas rochas sedimentares do Carbonífero que são então representantes aí dessa sedimentação de clima glacial. E isso ajuda inclusive a corroborar a própria deriva continental, porque hoje essas regiões estão extremamente longe uma das outras, e quando a gente olha o mapa da direita, né, a gente vê mais próximo da configuração geográfica atual, e quando a gente olha o mapa da esquerda, a gente vê essa aproximação, né, que era a formação do Gondwana, e corrobora então a própria questão da deriva continental. Então, o que explicaria, né, uma glaciação quando essas massas estavam mais próximas e mais próximas também ao Polo Sul. Então, a gente observa também durante o Carbonífero esse aumento da concentração de CO2 a partir das primeiras plantas, né, terrestres e lá no início do Paleozoico, e com o surgimento dos vegetais superiores e da conquista do ambiente terrestre, essas florestas elas sequestravam esse CO2, né, e para fazer a fotossíntese, liberavam oxigênio. Então, esse sequestro, essa diminuição, a gente consegue observar nessa figura, né, durante o Carbonífero, a diminuição da concentração de CO2 na atmosfera. Então, a fauna e a flora do Carbonífero, os invertebrados marinhos do Carbonífero, eles responderam à extinção do final do Devoniano com novas radiações adaptativas e diversificação. Nos ambientes marinhos, a gente vai observar algas calcárias, corais, braquiópodes, crinoides, moluscos, né, bivalvos, gastrópodes e ammonoides. A expansão dos peixes ósseos e dos condrictes, né, dos tubarões. No ambiente terrestre vão aparecer as gimnospermas, as espermatófitas, as coníferas e as cicadales, florestas de samambaias. Então, naquela época, hoje a gente tem as pteridófitas, né, as samambaias, elas são menores, mas lá no Carbonífero elas eram árvores altas, né, então formavam florestas. Insetos com asas, expansão dos artrópodes, vertebrados, tetrápodes
expansão dos anfíbios e surgimento dos répteis. Então, a paleogeografia do Carbonífero, né? O Gondwana estava enfrentando uma forte glaciação, como a gente viu no mapa acima, e se aproximava do sul da Laurússia, que estava colidindo com a Europa primitiva, e nisso resultando o quê? A orogenia, que a gente chama de orogenia herciniana, que foi responsável pela formação de montanhas tanto na Europa, os Urais, né, na América do Norte, os Rocky Mountains, os Apalaches, e aqui na América do Sul também e na Antártica, no norte lá da América do Sul e na Antártica. Como era o clima? Durante o Mississippiano, o clima era relativamente quente e úmido em todo o planeta, como a gente viu na distribuição também dos organismos, né? Com o clima um pouco mais fresco, muitos invertebrados habitavam a Terra, servindo de alimento para os anfíbios. Então, os processos tectônicos, as orogenias de movimentação das massas continentais, foram muito intensos, com colisão de placas de geração de montanhas marcando a orogenia herciniana. Em muitas áreas do planeta, principalmente no hemisfério sul, correspondente ao Gondwana, há poucos registros de rochas e fósseis do Mississippiano, porque foi completamente erodido, né? Sugerindo que a erosão foi muito mais atuante que a deposição, o que é típico de tempos de grande movimentação tectônica. Então, nos mares rasos, né, e quentes da Euramérica e norte do Gondwana são encontrados invertebrados marinhos, tais como braquiópodes, corais, crinoides, Mississippiano e idade dos crinoides, lembram? Nessa época, esses organismos evoluíram e se diversificaram em formas e tamanhos. Gastrópodes e cefalópodes também são encontrados nesses mares. Trilobitas, muito comuns no Devoniano, eles se tornam raros no Mississippiano. Tubarões, actinopterídeos, os peixes ósseos de nadadeira raiada, e sarcopterídeos, os peixes com elementos ósseos nas nadadeiras, e dos quais se originaram os tetrápodes, eram dominantes entre os vertebrados marinhos. Vertebrados e invertebrados invadem o ambiente terrestre, como a gente viu. Então, na paisagem terrestre, a vegetação era pouco exuberante, isso no início, né, do Mississippiano, dominando formas arbustivas representadas por licófitas, esfenófitas e pteridosperas. Então, dentre os animais continentais, insetos, aranhas e outros tipos de artrópodes eram muito comuns, habitando as regiões cobertas pelas extensas florestas tropicais da Euramérica, enquanto em cursos fluviais e regiões alagadas dominavam os anfíbios semelhantes aos crocodilos atuais. Então aqui a gente tem alguns representantes desses anfíbios e de organismos marinhos, né, os cefalópodes e os crinoides. No Pensilvaniano, o clima inicialmente era quente e seco, e tornou-se frio e úmido com o passar do tempo. Então, durante o Pensilvaniano, houve um intenso resfriamento global, que a gente falou ali da glaciação do Carbonífero Permiano, um registro da mais duradoura fase glacial de todo o Fanerozoico, a glaciação Permo-Carbonífera. Então, uma imensa calota de gelo cobriu grandes extensões do Gondwana por cerca de 30 milhões de anos, caracterizando uma fase conhecida como Ice House, e que persistiu até o início do Permiano. A partir de então, ocorreu um aquecimento global gradual. Enquanto isso, as regiões mais equatoriais do planeta estavam sujeitas às condições climáticas tropicais. Então, a gente vê, durante o Carbonífero, o Mississippiano, o Pensilvaniano e o início do Permiano, a gente vê essa formação principalmente assim, de dois principais climas, podemos dizer assim, né? Um clima mais tropical, na parte mais norte, na parte norte da América do Sul e na parte da Europa e da América do Norte, e um clima mais frio, mais glacial, mais relacionado à parte sul, à porção do Gondwana. Então, no Pensilvaniano, os vegetais eles constituem o registro fossilífero mais significativo a partir do final do Mississippiano e quase todo o Pensilvaniano. Representam extensas florestas tropicais com plantas arborescentes que chegavam a 45 metros de altura, nas terras imersas da Euramérica, com domínio de esfenófitas, licófitas, samambaias, arborescentes e pteridospermas. E nos estratos mais baixos e sombreados ocorriam as pteridófitas herbáceas.
Então, essas florestas, elas eram exuberantes e úmidas. Olha os carvões aí, gente. Cresciam nas bordas de mares internos e foram responsáveis pelo acúmulo de espessas camadas ricas em restos vegetais, que resultaram nas atuais jazidas de carvão exploradas nas regiões continentais do hemisfério norte. Então, não esqueçam, lembrem que os vegetais superiores, eles surgiram, né, lá no Devoniano, vão se diversificar no Mississippiano e vão se estabelecer, vão se adaptar e vão configurar as grandes florestas lá no Pensilvaniano, então no Carbonífero mais superior, onde a gente vai ter jazidas de carvão na América do Norte, principalmente no hemisfério norte, então na Europa e na América do Norte. Por quê? Na América do Sul, no hemisfério sul, no Gondwana, estava tendo glaciação, tá? Então não esqueçam disso, que é bem importante. Então essas florestas, elas eram exuberantes e úmidas, cresciam nas bordas de mares internos e foram responsáveis pelo acúmulo de espessas camadas ricas em restos vegetais no hemisfério norte. O gênero Botrichiopsis é um exemplo de planta primitiva, similar às atuais samambaias, representante da flora brasileira do Carbonífero. Então, o Gondwana no hemisfério sul. Né? Plantas com feições híbridas, como as Botrichiopsis, que produziam pequenas sementes em estruturas especiais que cresciam sobre suas frondes, pertencem a um grupo de vegetais extinto, denominado como Pteridosperma. Então, no Gondwana, o clima mais frio restringiu o desenvolvimento de florestas. Contudo, em períodos de melhoria climática, os chamados interglaciais, que eu falei para vocês nos Ice House e Greenhouse, né, a flora se desenvolveu com sucesso. Então, com registro em várias partes da América do Sul, inclusive em São Paulo e no Paraná. Então, nesses períodos interglaciais, que vão ser os períodos de Greenhouse, que seria casa verde, seria a tradução literal, né, a gente tem as primaveras glaciais. Então, nesses momentos, a gente observa então desse desenvolvimento dos vegetais, né, das florestas no Gondwana. Então, os registros de fósseis de vegetais pensilvanianos, eles estão intercalados por camadas de sedimentação marinha, demonstrando a ocorrência de transgressões e regressões nas áreas continentais como resultado dessas mudanças climáticas e, com isso, o aumento e diminuição das áreas glaciais. Então, a gente observa camadas com vegetais, com as plantas, e acima, camadas de depósitos de ambiente marinho. Depois, vegetais, ambiente marinho. Então, essa variação ajuda a corroborar essa variação na sedimentação, né? Sedimentação continental, sedimentação marinha, sedimentação continental, sedimentação marinha. Ajuda a corroborar essa variação do nível do mar, das transgressões e regressões, durante o Carbonífero. Então, tinha glaciação, mas o continente também estava migrando e, com isso, estava dando uma melhorada no clima, e aí derretia o gelo, aí depois dava aumento da glaciação, derretia um pouco, então foi uma fase dessa forma, tá? Com variações climáticas. Então, nessas camadas de sedimentação marinha se registram invertebrados tais como bivalvos, braquiópodes, crustáceos, além de marcas de locomoção de artrópodes, isso aqui no Gondwana. Então, o Carbonífero, ele marca também o surgimento dos vertebrados tipicamente terrestres, né, os aminiotas, um ovo amniótico, como a gente viu anteriormente, recoberto pelas 3 membranas, né, sendo uma delas o âmino, por isso que tem esse nome, ovo amniótico, que permite o desenvolvimento do embrião longe da água. Então, no Mississippiano, ocorreu uma divisão dos aminiotas em 3 grandes grupos. Um que iria dar origem milhões de anos depois aos mamíferos, outro que deu origem às tartarugas, e um terceiro que originou os demais aminiotas atuais, como as cobras, lagartos, crocodilos e as aves. Por isso que não se fala em répteis, se fala em aminiotas, porque a partir dessa divisão do ovo, dos aminiotas, né, em 3 grandes grupos, se separa origens e filogenias que têm relação umas com as outras. Então, esse importante evento biológico, ele coincidiu com um dos eventos geológicos mais importantes da história da Terra, que foi a união de todos os continentes em um único supercontinente denominado Pangeia, que a gente vai ver no Permiano.
Então, antes do choque da Euramérica com o Gondwana, para a formação do Pangeia, havia entre ambos continentes uma área coberta pelo Mar de Tétis. Então, isso explica o choque, né? Explica por que os primeiros anfíbios e os amniotas que surgiram na Euramérica não ocorrem em rochas do Gondwana antes do final do Carbonífero, porque não havia como atravessar de um continente para o outro por terra por causa do Mar de Tétis. Então, os anfíbios e os amniotas eles surgiram lá e eles não conseguiam atravessar por causa do Mar de Tétis. Além disso, mesmo que a passagem fosse possível, a posição geográfica do Gondwana próximo ao Polo Sul fazia com que as condições climáticas ali existentes, então próximo, né, na região do Gondwana, mais próximo do Polo Sul, fossem desfavoráveis para a sobrevivência daqueles organismos, né, dos anfíbios e dos amniotas, porque era muito frio para eles. Então, as jazidas de carvão mais importantes do planeta, elas foram originadas durante o Carbonífero, sendo que a maior parte dessas jazidas está no hemisfério norte, principalmente na Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, Polônia e Rússia. Então, no hemisfério sul, as ocorrências são menos expressivas em termos de dimensões e qualidade. Datações relativas através de fósseis e absolutas datações radiométricas, elas revelaram que somente os carvões dos estados de São Paulo e Paraná foram originados no Carbonífero. Eles constituem níveis pouco espessos e atualmente não são explorados economicamente. Então, a vegetação que cobria as planícies das bordas dos continentes, ela é responsável pela produção da matéria orgânica geradora dos carvões. Então, os processos deposicionais envolveram pouco transporte dessa matéria orgânica, favorecendo seu acúmulo e a preservação no registro geológico. As maiores jazidas de carvão no Brasil, elas estão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas foram formadas no Permiano, devido às questões climáticas, né, a glaciação e a paleogeografia, então, que o Gondwana estava mais próximo do Polo Sul durante o Carbonífero. Tá? Então, a formação dessas jazidas de carvão aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina só no Permiano, por causa dessas questões climáticas. Um pouquinho mais, para a gente observar um pouquinho mais sobre uma reconstituição, né, tanto dos mares quanto do ambiente terrestre do Permiano, como eram os vegetais superiores à formação das florestas, né, os insetos gigantes aí, né, do Carbonífero, a evolução das plantas, né, dos vegetais ao longo do Paleozoico e dos amniotas, né, que constituem um grupo diferenciado pela posição na abertura temporal. Então, a gente vai ter os anápsida sem essa abertura, com os sinápsidas com uma abertura e os diápsidas com duas. O grupo dos amniotas e a evolução deles aí no Carbonífero e no Permiano, depois em direção ao Mesozoico. E como era o Carbonífero no Brasil? Então, no Brasil, o registro está documentado nas bacias do Amazonas, Solimões e Parnaíba, onde são encontrados invertebrados como braquiópodes, bivalves, corais, briozoários, crinoides, que já não é mais novidade para nós, né? Restos vegetais como as pteridospermas, licófitas, esfenófitas, microfósseis como os conodontes, foraminíferos, algas, esporos e grãos de pólen. Esses fósseis eles representam organismos que viveram nas áreas ocupadas por mares internos e nas planícies litorâneas. Embora a gente esteja falando de Brasil, a gente está falando, nesse caso, de regiões bem no norte do Brasil. Tá? O Gondwana, a parte sul do Gondwana é que estava coberta pela glaciação. Então, nessas regiões norte, eles não tinham a influência glacial porque estavam mais próximo do Equador. Então, além de caules, folhas e raízes, os esporos de pteridófitas e grãos de pólen das gimnospermas primitivas, como as cordaitales, as coniferales, são muito abundantes nos carvões e em outras rochas associadas do Carbonífero, tanto na Euramérica quanto em partes do Gondwana que não estivessem sob a influência da glaciação, ou que estivessem naqueles períodos, como eu falei para vocês, de greenhouse, tá? Então,
como em algumas localidades são os únicos fósseis presentes, dada a abundância com que são produzidos pelas plantas para fins de reprodução e pela sua resistência, né, à degradação. Bom, os melhores registros brasileiros de vegetais do Carbonífero são encontrados na porção nordeste da Bacia do Paraná, nos estados do Paraná e São Paulo, onde fósseis vegetais são representados por esfenófitas, pteridospermalhas, licófitas, etc. Então, o Rio Grande do Sul ele estava topograficamente numa área alta. Então, em princípio, por isso, não existem depósitos carboníferos registrados, tendo sido ocupado pela calota polar também, né? Não podemos esquecer da questão da glaciação, com domínios de processos erosivos sobre os de sedimentação. Contudo, há evidências de asas de insetos que indicam que as camadas onde são encontrados sejam do Carbonífero, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Entretanto, o tema é controverso e tem sido alvo de debate por pesquisadores de diferentes áreas da paleontologia e estratigrafia ao longo das últimas décadas. Tem aqui um exemplo de um elemento conodonte, um dentinho, aquele que tem milímetros, né, na região preservada da Bacia do Amazonas, e fragmentos de licófitas, aqui, que daí não são nossos aqui do Brasil. São do Carbonífero dos Estados Unidos e um gastrópode da Inglaterra. E aqui mais um exemplo de microfósseis conodontes, né, da região norte do Brasil, que a gente vê ali em verde, e de idiognatodos claviformes e idiognatodos incurvos. Então, um pouquinho do exemplo de ocorrências de fósseis do Carbonífero no Brasil.